Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 90, segunda-feira, 24 de agosto, Alessandro se lembra da cena onde pede a Montserrat que não se aproxime mais dele, caso não estivesse disposta a esquecer de uma vez por todas José Luiz. Amélia visita Fabíola e lhe diz que Nádia voltou, pois sobreviveu ao acidente de avião que sofreu e que está com Pedro em sua casa. Demétrio pede desculpas a Mônica por ter se alterado, mas que ela deve entender que há muitas coisas das quais não deseja tratar com ninguém. Mônica responde que o que ocorre é que não há confiança entre eles e que ele não estará preparado para ter uma relação madura com ninguém. Vitor manda uma carruagem cheia de flores para Nádia, na casa de Pedro Medina, para que saibam que ele está ali. Nádia se emociona e chora quando Vitória questiona sobre as flores e a leva até elas para que as possa sentir. Josefina leva Rosário à sua casa, fazendo-a acreditar que vai conhecer o homem de sua vida. Ao chegar, ela se encontra com Vitor, que por sua vez lhe mostra Alessandro. Eles se abraçam muito felizes. Pedro descobre a carruagem com flores, mas Susana o explica que já irão tirá-las de lá. Pedro pergunta se Nádia sabe das flores. Susana responde que não. Pedro telefona para Adolfo a fim de perguntar o que aconteceu com Vitor depois do acidente. Pedro pensa que algo pode ter saído mal, pois Nádia anda muito inquieta. Assim, eles devem ficar alertas, e se Vitor aparecer, já sabem o que devem fazer. Adolfo vai visitar Maria na clínica de reabilitação para falar de Nádia. Sua irmã sobreviveu junto à sua sobrinha Vitória e que ambas estão na casa de Pedro Medina. Maria se emociona, pois intui que Alessandro também esteja vivo e deseja saber com todas as suas forças onde está. Montserrat e José Luiz, juntos com Laurinho, voltam da lua de mel. Laurinho comenta com sua avó Rosário que a trouxe muitos presentes e a convida para ir até seu quarto para vê-los. No quarto, Laurinho conta à avó que no dia do casamento conheceu uma menina chamada Vitória, que lhe mostrou uma foto de Alessandro, seu tio, dizendo que este estava vivo. No capítulo 91, terça-feira, 25 de agosto, Rosário se surpreende ao escutá-lo. Maria conta tudo o que fez para Adolfo e diz que perdeu o gosto pela vida desde a morte de Alessandro. Ela dormia nas ruas e comia no lixão. Ela diz que Ezequiel a ofereceu drogas para esquecer o ocorrido e a transformou em sua amante por muito tempo, até que se cansou dela e a mandou embora. Graziela vai visitar Amélia para perguntar se é verdade que Nádia voltou, mas Amélia diz não saber de nada. José Luiz vai atrás de Fabíola em sua casa para reclamar por ela ter estragado o vestido de Montserrat. Ele pede que ela deixe sua esposa em paz, do contrário se arrependerá. Rosário chama Montserrat para sentar-se na sala para que possa falar com Laurinho. Ele começa a lhe contar do dia do casamento e de tudo o que ocorreu. Ele diz que conheceu a menina chamada Vitória, que diz-lhe que seu tio se chamava Alessandro e que vivia na Argentina. Montserrat se surpreende e pensa que Alessandro pode mesmo estar vivo. Montserrat reclama com José Luiz por ele ter pedido a Laurinho que escondesse dela o assunto de Alessandro, mas ele a responde que o fez apenas para evitar que Montserrat se machucasse. José Luiz diz que antes precisava estar certo de que Laurinho estava falando a verdade. Graziela vai reclamar com Macário por ele não tê-la dito que sua filha estava viva e que esta pode ser Fabíola Guilhem. Maria vai atrás de Ezequiel em sua casa e Carlota abre a porta, perguntando o que deseja com seu marido. Ezequiel pede a Carlota que permita a entrada de Maria, pois precisam falar. No escritório de Ezequiel, ele toma Maria pela cintura e reclama da cena que ela fez. Maria responde que não quer saber de nada, só deseja que ela devolva o testamento original do pai de Alessandro. Nádia e Montserrat conversam no jardim da casa de Pedro Medina. Montserrat pergunta a Nádia quanto tempo ela está ali. Nádia pede à sua filha que vá brincar enquanto conversa com Montserrat. José Luiz e Pedro conversam sobre Alessandro e seu estado vegetativo. Porém, José diz a Pedro que isso não é verdade. Na mansão Mendonça, Carlota fica próxima à porta do escritório de Ezequiel para escutar a conversa entre ele e Maria, pois ficou intrigada por Maria ter ameaçado seu marido. Graziela surpreende escutando atrás da porta e a repreende.
Monserrat e José Luiz voltam à sua casa e ela diz que se emocionou muito ao reencontrar sua amiga e que isso a deu esperança de que Alessandro também esteja vivo. Ela pede a José que não a deixe só. José a beija e sai. No capítulo 92, quarta-feira, 26 de agosto, Amélia fica surpresa de que Graziella tenha chamado para conversar depois de uma discussão. Graziella responde que precisa que ela a entenda, pois é muito orgulhosa mesmo. Graziella pergunta a Amélia se não comentou com ninguém sobre sua filhinha. Amélia responde que não, pois prometeu guardar segredo e jamais seria capaz de comentar isso com ninguém. Graziella chora e Amélia a aconselha a resignar-se, já que sua filha está morta. Fabiola diz a Pedro que já sabe que ele expulsou Amélia de sua casa para receber sua esposa Nádia, e que se ela foi capaz de sobreviver, Alessandro também pode estar vivo. Pedro responde que Alessandro está morto e que não tem por que preocupar-se. Adolfo se surpreende e diz a Maria que não pode crer que ela tenha recuperado o testamento de Alessandro, mas que ela deve ter muito cuidado, pois se transformou em uma pessoa incômoda para Ezequiel. Maria responde que já provou não ter medo de nada. Rosário pede a Monserrat que fique muito bonita, pois tem um compromisso com sua tia Carlota. Monserrat entra na igreja e se surpreende ao ver Alessandro. Eles se abraçam chorando. Rosário se preocupa ao ver frente a ela José Luiz, que a pergunta por Monserrat. Nervosa, ela responde que não viu a jovem. Monserrat, chorando, abraça Alessandro e o recrimina por ter ido sem ela. Alessandro diz que esclarecerá tudo com ela. Josefina diz a Adolfo que ele segue sendo o mesmo de sempre. Quando ele diz estar apaixonado por ela, Josefina não acredita. Adolfo concorda que ela não tem uma boa opinião dele, mas diz de coração que está apaixonado. Monserrat diz a Alessandro que passou 7 anos chorando por sua ausência e é muito tarde para eles. Alessandro diz que esteve os 7 anos em coma e que chegou justamente no dia de seu casamento com José Luiz. Ele conta que viu seu filho chamando José de pai, o que o feriu muito. Monserrat diz que não ama José Luiz e se casou com ele apenas por agradecimento e porque todos diziam que ele era o melhor para ela e Laurinho. No entanto, o homem que ela ama e sempre amará é Alessandro. Capítulo 93, quinta-feira, 27 de agosto. Alessandro pede a Monserrat que jure em frente ao altar que segue o amando. Ela responde que o ama mais que sua própria vida. José Luiz diz a Rosário que foi à casa de Pedro Medina falar com Nádia e que, infelizmente, a jovem confirmou que tanto Vitor quanto Alessandro não conseguiram se salvar e acabaram falecendo. Graziella diz a Fabiola que está só e à mercê de qualquer um. Adolfo diz a Vitor que ele não lhe cai bem, mas seu irmão o ama, por isso irá ajudar. Adolfo diz a Vitor que Pedro suspeita que ele esteja em Água Azul e deu ordens para matá-lo. Adolfo pede a Vitor que diga a Alessandro que deseja vê-lo, porque está certo que o interessa o que tem a dizer. Monserrat está a ponto de ir ao encontro que tem com Alessandro, quando chega José Luiz. Ela diz que irá ao encontro de Nádia. José Luiz insiste em acompanhá-la. Monserrat garante que não é preciso, pois talvez demore, tendo em vista que não vê sua amiga há muito tempo. José Luiz machuca o pé, o que atrasa Monserrat. Enquanto isso, Alessandro espera desesperado por sua amada. Monserrat, nervosa, diz a José Luiz que deve ir ao hospital para que lhe faça um curativo no pé. Rosário diz que preparou um remédio muito bom e que irá lhe dar alguns analgésicos fortes, que o farão dormir toda a noite. Graziella chora porque sente que seus filhos estão cada vez mais afastados dela. Carlota diz que deveria estar feliz, pois Monserrat está casada com um homem que ama e Demétrio está a ponto de iniciar uma nova vida com a mulher que ama. Graziella segue chorando, dizendo não saber uma forma de ganhar o afeto de seus filhos. Carlota então diz que essas lágrimas só podem ser de arrependimento e que se ela seguir agindo como está, seus filhos se afastarão cada vez mais. Alessandro crê que Monserrat não chegará para o encontro, então se emociona muito ao avistá-la. Rosário se surpreende ao ver Monserrat junto a Alessandro e, emocionada, diz a Laurinho que enfim seus pais estão juntos. Monserrat diz a Alessandro que morre por estar em seus braços e ser sua mulher, pois jamais esteve assim com José Luiz. Monserrat e Alessandro fazem amor. Esmeralda diz a Renato que, falando com Mônica, se deu conta que vive submissa às suas exigências, pois ele a fez renunciar a seu trabalho e seus sonhos. Alessandro diz a Vitor que esteve com Monserrat. Rosário diz a Monserrat que esteve a ponto de revelar a José Luiz que ela esteve com Alessandro. Monserrat pede que ela não faça, pois José é um bom homem e ela não quer feri-lo.
Monserrat diz a José Luiz que ela estava a ponto de lhe dizer algo quando Rosário os interrompeu e quer saber do que se tratava. Monserrat responde que o dirá mais tarde. Monserrat diz a José Luiz que se enjoou. José, emocionado, pensa que ela está grávida de um filho seu. Monserrat responde que não está grávida. Monserrat toca o ventre e diz que, pelo menos por agora, deseja com todas as suas forças não estar grávida. Victor diz a Alessandro que Adolfo quer vê-lo e que o assunto é Maria. Alessandro responde que se alegra em saber que Maria não tenha tirado sua vida quando ele supostamente havia morrido. José pede a Monserrat que diga a verdade, se realmente ela não está grávida. No capítulo 94, sexta-feira, 28 de agosto, Monserrat responde que é apenas uma suspeita e que precisa fazer um teste para ter a certeza. Monserrat se surpreende ao receber uma ligação de Josefina. Josefina diz a Nádia que está surpresa com a sensibilidade de Adolfo, que antes acreditava que tudo isso era apenas uma pose para impressioná-la, mas agora se deu conta que é real. Nádia responde que adoraria tê-la como cunhada. Graziela diz a José Luiz que deveria expulsar Rosário de sua casa, porque esta se transformará em sua pior inimiga ao descobrir que Alessandro não morreu. Josefina diz a Nádia que Monserrat e Alessandro já se viram e seguramente estão muito felizes. Josefina diz a Nádia que se arrepende de não haver dito a Monserrat que Alessandro estava em coma, mas naquele momento acreditou que isso era o correto a se fazer. Alessandro diz a Monserrat que sua mãe sabe que ele está vivo, que já o viu no dia de seu casamento. Graziela diz a Rosário que devem ir para longe com Alessandro, caso não queira que ela o denuncie à polícia. Rosário responde que se ela se meter com seu filho, irá se arrepender, pois é capaz de matá-la. Monserrat diz a Alessandro que esteve a ponto de dizer toda a verdade a José, mas que prefere esperar o momento mais propício. Alessandro responde que não haverá momento mais propício, pois a rivalidade que existe entre ele e José só terminará com a morte de um deles. Rosário diz a Sofia que esbofeteou Graziela e advertiu que em sua presença não irá mais insultar Alessandro, mas a preocupa o que ela seja capaz de fazer para prejudicar Alessandro. Sofia diz que também se preocupa ainda mais quanto a José, quando descobrir que Alessandro não morreu. Alessandro diz a Monserrat que o melhor é que fujam para longe. Monserrat responde que essa mesma noite eles podem ir, levando Laurinho junto a eles. Alessandro pensa melhor e diz que antes de fugirem, ele precisa provar sua inocência, porque não matou ninguém por herança nenhuma. Monserrat pergunta quando ele dirá a verdade a José Luiz e Alessandro responde que quando não houver mais perigo de o mandarem para a prisão. José Luiz diz a Renato que tem que dizer à sua esposa que por algum momento chegou a se interessar por outra mulher, ainda que nunca tenha ocorrido nada demais. Esmeralda, chorando, diz a Amélia que ama Renato, ainda que eles discutam todo o tempo. Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá?